Leituras podem ser instigantes pelas surpresas que nos aguardam, desafiadoras pelas barreiras do nosso conhecimento e muito frustrante quando algo acaba sendo bastante decepcionante. Ou às vezes elas só são legais mesmo e não tem muito o que se falar sobre. E tem aquelas que a gente indica mesmo assim, pois ler nunca é demais. E antes do triunvirato de hoje, convido você a deixar o seu like e se inscrever no canal, para só então me acompanhar nesse vídeo sobre 3 obras que eu gostei muito e, ao meu ver, valem sim o seu tempo e a sua leitura, apesar dos poréns e das minhas frustrações. Essa não é uma HQ comum do Batman. E acredite em mim quando eu falo isso. Noite de Trevas, uma história real do Batman, é uma história bem pessoal do autor Paul Dini. Se você não sabe, e tá numa caverna, e não viveu os anos 2000, esse cara foi um dos grandes nomes por trás da série animada do Batman e da história dos jogos Arkham. Ele não apenas escreveu boa parte do Batman Animated Series, como também escreveu o roteiro de Arkham Asylum e Arkham City. Quando se fala de Batman, Paul Dini é um dos nomes que colocamos no hall dos autores que tiveram grande importância na transformação do personagem ao longo das décadas. E nesse quadrinho autobiográfico ele aborda um momento muito traumático de sua vida. Trata-se de quando ele foi brutalmente espancado em um assalto ao voltar para sua casa de noite, sofrendo várias sequelas como ossos quebrados, rosto totalmente destruído e seu psicológico devastado. O quadrinho mostra como o Batman e os demais personagens que ele escrevia sobre ajudaram ele a superar esse momento. Temos diversos momentos onde ele relata que via os personagens e conversava com cada um deles. Óbvio que algumas coisas são exageradas para tornar a HQ mais interessante, mas sim, ele chegou a alucinar várias vezes devido ao trauma craniano e o tanto de remédio que ele tomou para as dores. Além disso, nós também acompanhamos algumas explicações de como foi esse período de criação da série animada e de todos os perrengues que ele teve que passar, lutando contra executivos e chefões da Warner que nada entendiam de super-heróis. Principalmente naquela época, né? Além de Bruce Timm, os créditos para essa animação ter ido adiante com certeza também são atribuídos ao Paul Dini, e nesse quadrinho a gente vê bastante sobre isso. Foi uma leitura muito impactante, de uma maneira bem diferente, e eu confesso que eu comprei o quadrinho na época sem esperar muita coisa, esperando uma aventura tradicional do Batman, que aliás o Paul Dini escreveu várias. Mas no fim eu comprei sem nem sequer saber que se tratava desse contexto da vida do autor. Eu comprei pela capa, e aliás isso se encaixa naquele triunvirato lá sobre obras que a gente se apaixona pelo visual, né? Pela capa. Mas acabei, obviamente, amando essa história. É uma história incrível que incorpora essa nossa relação com esses personagens da ficção que nos ajudam a superar momentos tão sombrios da vida. Uma leitura fora da curva e que te toca pelo impacto que esses personagens têm em nós. E algumas histórias simplesmente não te tocam de maneira alguma. Ok. Vamos à história. Após 3 anos desde os eventos de Cavaleiro das Trevas 3, a raça superior, Lara, a filha do Superman, já está bem crescida e ciente de seu papel como Superwoman. E Carrie Kelly se estabeleceu como a Batwoman e substitui o Batman. Mas tudo muda quando um antigo mal retorna a Gotham e ambas precisam se unir para deter essa ameaça. Mas com uma carta na manga, o jovem Jonathan Kent, a assim chamada a Criança Dourada, que tem um poder dentro dele diferente de tudo que o mundo já viu. Nesta história, as duas enfrentam novas antigas ameaças. Digo isso porque aqui temos um Coringa tomando controle político e servindo de fantoche para o Darkseid. O quadrinho teve um grande impacto na época que saiu pelo seu simbolismo de revolta e protesto, que foi abraçado por Hong Kong nos protestos pró-democracia e criou uma grande divisão de opiniões no país. Só que, para além do impacto e o apelo simbólico, existe a história fictícia, né? A história começa bem. Tem um traço do Brazuca Grampá que eu amo, adoro, e a premissa parece boa, mas não chega a ser tão boa quanto a da HQ anterior, que já é precária. Eu adoro Frank Miller, não se enganem, mas deu para perceber que, com o decorrer da história,
Parece que estamos lendo um diário de ideias que nem sempre se conectam e muitas vezes parecem absurdas e sem peso, apesar da escala dos acontecimentos. Há momentos extensos do quadrinho onde temos balões de narrações e falas do Darkseid totalmente avulsos que não surtem efeito com o que está sendo mostrado. E o que está sendo mostrado no traço do Grandpa merecia algo melhor. Não tenho dúvidas que deve ter sido uma realização de vida para o Grandpa trabalhar com Miller, mas essa história vai decaindo aos poucos, com uma premissa boa, mas uma progressão precária. Mas há algo bom na HQ além dos traços? Sim, pois apesar da história ter problemas, ainda é uma leitura interessante para os nostálgicos que só querem ver um pouco mais dessa versão do Bat-Universo de Miller. Ou talvez não, né? É um erro dourado. Acontece. E quase aconteceu a mesma coisa com essa outra história aqui que, felizmente, acabou me agradando mais. Apesar do roteiro não ser inteiramente de John Carpenter, aqui nesse especial do Coringa no Ano do Vilão de 2021, ele, que diz amar o Batman, traz à tona essa faceta manipuladora e sádica do Coringa, utilizando daqueles perdidos em Gotham em meio a um caos causado pelo Bane para realizar seus crimes como um vigilante. Isso mesmo. É no meio dessa premissa que a trama começa a se desenrolar pela perspectiva de um jovem garoto que é poupado pelo Coringa e se torna o seu Robin. É isso aí. Isso mesmo que você ouviu. O seu Robin. Durante toda a HQ, vemos os dois realizarem atos heróicos da dupla dinâmica de maneira distorcida e que sempre acaba com um show de barbárie. Quando parece que o Coringa colocará um fim em tudo, ele poupa mais uma vez o seu Robin da morte e seguimos para o próximo ato heróico, digamos assim. É um quadrinho curto e interessante por trabalhar o Coringa através de um lado mais descontrolado, um perigo constante e incapaz de se confiar. Ele é insano, imprevisível e doentio. Ele é o que o Coringa deve sempre ser. E mesmo quando ele não mata alguém, algum dano ele deixa por onde passa. Tem muito aqui da exploração do tema trauma infantil, o que já é familiar do Carpenter e vale a pena dar uma chance, principalmente se você for fã do cineasta. Você não vai encontrar uma história de slasher do Coringa, mas vai notar algumas ideias que vieram diretamente da cabeça de Carpenter. De todas essas 3 histórias, apenas a primeira eu gostei por completo, cada detalhe. E mesmo que as demais tenham pontos baixos ou baixíssimos, acho que é sempre importante conferir por conta própria que elas têm a oferecer. Confirmem a disponibilidade desses quadrinhos nos sites por aí, vão até uma loja de quadrinhos e leiam. Leiam, pois a leitura é um tesouro que temos que cultivar, instigar e compartilhar. E claro, deixe um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal para acompanhar nossas próximas leituras e compartilhe o vídeo com mais pessoas, beleza? Todos os nossos links estão aí no nosso comentário fixado e, como sempre, e o mais importante, continuem as suas leituras.